Veja se vai abrir, tá, gente? Boa noite a todos. Nós estamos tentando ver se vai funcionar, viu, gente? José já confirmou ali, amém. Então vamos orar. Pai querido, nós queremos mais uma vez declarar o teu amor, a tua graça, Senhor, pedindo tua capacidade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo, Senhor, para que verdadeiramente essa palavra que será compartilhada agora seja rema em cada vida, cada coração. Essa é a oração e o nosso desejo, Senhor. Usa a vida do Juliano com autoridade, destreza, intrepidez, Senhor, para pregar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor a todos. É um grande prazer poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração, compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, é um prazer muito grande. Gostaria, o pastor Silas acabou de fazer uma oração, mas oração sempre é bom. Eu gostaria de orar mais uma vez. Gostaria de convidar os irmãos a curvar sua cabeça aí onde você está, seja nesse momento ao vivo, ou seja no momento que você estiver vendo, e ore comigo, pedindo para que Deus possa nos direcionar. Querido Deus, uma vez mais lhe pedimos graça e direcionamento. Que o Senhor seja glorificado, Pai, e exaltado em tudo por tudo. O Senhor é grande, a sua misericórdia é infinita, a tua graça é eterna. Nós te louvamos e te adoramos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Estava pensando num tema que eu pudesse compartilhar com os irmãos já há algum tempo, já burilando naquilo que poderia estar falando, e me veio esse tema na mente, no coração: livre-se do orgulho. E aí está lá em Provérbios 29 e 23, um texto que fala muito no meu coração. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. É aquilo que nós queremos buscar diante de Deus, é ter honra, ser honrado, ser uma pessoa de índole, de caráter, mas acima de tudo humilde, para que a gente possa contextualizar, para que a gente possa então trazer um pouquinho dessa palavra. Eu estava por esse mês agora estudando um pouquinho sobre alguns temas que eu acho bastante polêmico. Temas, por exemplo, a ideia da Terra jovem, saiu a tese de uma porção de pessoas norte-americanas dizendo que a Terra ela não tem mais que 6.000 anos. E aí eles fazem alguns relatos que eu acho até interessante e que chama muita atenção, e que quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a perceber quanta coisa tem por trás disso, né? Outro tema que me chama muita atenção é a questão dos dinossauros. Existiu, não existiu, em que momento, em que fase, como que se extinguiu, como que não. Porque se você linka isso na Terra Jovem, se você linka isso no como que foi a evolução, como que foi a questão do criacionismo, isso dá um nó na cabeça, né? E eu acho isso interessante. E aí, se a gente conseguir extrapolar isso ainda e começar a ver, existe vida fora da Terra, eu acho que a gente traz alguns temas que são de bastante debate, de bastante discussão, e que de repente a gente não consegue chegar num denominador comum, né? Estava vendo a questão dos terraplanistas, aqueles que acreditam que a Terra é plana. Assim, são coisas que a gente vê e a gente só consegue acreditar porque a gente está vendo alguém falando, porque é complicado a gente aceitar tanta situação que leva, né? E aí não é diferente a questão do ateísmo. Eu acho que para ser ateu a pessoa tem que ter mais fé do que um cristão, porque é tanta suposição física, é tanta suposição matemática, é tanta definição, suposição, que te leva a pensar, mas
será que a pessoa está falando sério? Será que isso é verdade mesmo? Todas essas suposições são maiores, são mais complexas de acreditar do que a própria fé de a gente crer. E aí me vem uma situação na cabeça, né? Na engenharia, na matemática, na física, toda solução de um problema ele começa com a definição da condição de contorno. Para que a gente possa chegar numa solução na matemática, na engenharia, na física, é necessário que a gente tenha, no mínimo, uma boa definição da condição de contorno. E aí, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, quais são as condições de contorno na construção de uma casa? Você precisa saber qual é o terreno, qual é a largura, o comprimento do terreno. Você precisa saber o que tem ali debaixo da terra para subir uma residência. Você precisa ter noção de quanto recurso você vai investir nisso, qual é o prazo que você quer e quais são as leis, sejam elas municipais, estaduais ou federais, né, de âmbito federal, para a construção de uma residência. Então, essas são as situações de condição de contorno. São essas situações que você precisa ter antes de poder fazer um projeto, antes de você poder dar uma solução. E aí isso é muito importante que precisa ser feita uma análise. E aí, quando eu vou lá na terraplanista, eu vou lá no ateísmo, eu vou lá no oriental, o oriental tem a necessidade de definir, delinear Deus, senão ele não consegue acreditar nessa moldura de Deus, né? Se ele não consegue ver, ele não consegue crer. E aí isso começa a dar uma quantidade de nó na cabeça, né? Existe vida fora da Terra? Como é que é isso? E aí todas essas coisas começam a sair dessa condição de contorno. Mas uma coisa eu sei, para a gente poder definir Deus, para que a gente possa delinear Deus, não tem como a gente colocar essa condição de contorno em Deus. Por mais que eu consiga imaginar Deus, eu não consigo imaginar uma condição de contorno, algo que eu possa cercar Deus para que eu possa defini-lo. Eu não consigo imaginar uma forma disso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, existe vida fora da Terra? A Bíblia nos dá margem para entender e a gente fazer algumas suposições, mas de fato, claramente, ela não deixa essa prerrogativa. Então a gente não tem essa definição clara da Bíblia. Mas assim, eu posso acreditar, Deus poderia ter criado uma vida fora? Claro que poderia. Deus poderia ter criado várias pessoas de 1 centímetro, poderia ter criado num outro planeta várias pessoas de 50 metros. Então, eu não consigo colocar uma condição de contorno em Deus. Eu consigo ver que Deus poderia se extrapolar em tudo isso sem nenhuma dificuldade. Eu não consigo colocar isso. E por que isso acontece? Isso acontece porque eu não consigo colocar Deus dentro do tempo e dentro do espaço. Eu não consigo cercar Deus, porque quem criou o tempo foi Deus, quem criou o espaço foi Deus. Se a gente for na Via Láctea e olhar, essa imagem é uma imagem bacana, porque um desses pontinhos bem pequenininho que está aí na tela, talvez um dos menores, seja o planeta Terra, seja o sistema solar. Então, uma coisa é certa, eu não consigo colocar uma condição de contorno em Deus, porque eu não consigo mensurar Deus dentro do tempo e dentro do espaço. E aí cai por terra várias teorias que o pessoal começa a colocar em suposições para tentar definir Deus. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo, nessa pequena introdução que eu estou fazendo, criar uma tese e aí defender a ideia do seguinte, olha, Deus não está limitado àquilo que a gente pensa, seja ele no tempo, seja ele no espaço. Eu não consigo fazer isso com Deus. Deus está muito além de tudo isso que a gente pensa. Por que Deus está muito além de tudo isso? Por 3 questões muito, muito simples. Porque Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Então Deus está em tudo, Deus pode tudo e Deus vê tudo. Então quando eu consigo entender
essas três características de Deus, eu consigo entender que não é possível eu limitar Deus. E aí é muito mais fácil eu crer nesse Deus absoluto, nesse Deus poderoso, do que eu tentar entender a questão do evolucionismo, a questão do ateísmo, a questão da terraplanista. E aí são questões que deixam assim, que dão um nó na cabeça da gente de tentar entender, e a gente sabe que Deus está muito acima de tudo isso. Mas aí uma pergunta, feito essa introdução, né? O que isso tem a ver com o tema? O que eu contextualizar, o que falar que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, tem a ver com o tema livre-se do orgulho. Por duas simples razões, por dois eventos que aconteceu na Bíblia, que me chamam muita atenção esses dois eventos. Um evento relatado por Isaías e Ezequiel, e outro evento relatado por Moisés. Me chama muita atenção a queda de Lúcifer, o anjo da luz, e me chama muita atenção a Torre de Babel pelo seguinte: todos os dois eventos, quando eu leio a Bíblia, eu entendo que eles são marcados por uma forte manifestação de orgulho. E aí é uma forte manifestação de orgulho, de vaidade no céu, e uma forte manifestação de orgulho aqui na terra. Lúcifer queria ser igual a Deus. Lúcifer queria a glória de Deus. Lúcifer se orgulhava daquilo que ele estava. E aí o que me chama a atenção é que o único ser celestial que tira um elogio de Deus é o próprio Lúcifer. Deus fala que ele era um ser belo, que era um ser angelical, e aí descreve alguns elogios para Lúcifer, que me chamam muita atenção de ver o quanto a vaidade e o orgulho tomou conta do coração, se eu posso dizer coração, daquele anjo, e agora anjo caído. A Torre de Babel, aqui na terra, a gente vê quando Deus visita aquele povo que estava construindo, o que eles queriam? Olha, queremos fazer uma edificação que seja maior que Deus, que mesmo que Deus envie um dilúvio, a gente não vai ter problema. E aí Deus muda a fala, muda a questão da comunicação e atrapalha toda aquela situação. E aí me vem esses dois eventos muito fortes na mente pelo seguinte, porque quando eu vejo esses dois eventos, eu vejo, olha, Deus não tratou esses dois eventos como tratou vários outros eventos da Bíblia. Deus simplesmente tomou a decisão e agiu para que acabasse com essa situação. O que me faz acreditar, e aí é por isso que eu trouxe a questão da onisciência e onipotência de Deus, que essas questões são questões que Deus lida com a justiça muito mais rápida do que tratou em outros eventos. Como a questão de Moisés, quando o povo estava, me chama muita atenção, já compartilhei isso com os irmãos. Moisés, lá no cume do monte, Deus em volta de nuvem, relâmpagos, trovões, Deus lá no alto, e o povo aqui fazendo um bezerro de ouro. E aí Deus vem e fala, vou acabar, e aí Deus entra em discussão. Mas nesses dois eventos, Deus não discutiu nada. Deus simplesmente agiu. Quando a gente vê a questão de Paulo, Paulo cai em terra, e aí Deus pergunta, o próprio Jesus pergunta para ele, por que me persegues? E aí só fazendo um adendo, né? Não tem cavalo na história, Paulo não caiu do cavalo, não existe esse cavalo lá na Bíblia, que todo mundo citam, mas enfim, Deus ali lida com Paulo, dá uma oportunidade para Paulo, e aí Paulo se transforma, mas nesses dois eventos Deus não deu essa oportunidade para entender a situação. Seja lá com Moisés, com todo mundo reunido, seja com Paulo, uma única pessoa, Deus não deu a oportunidade lá em Babel ou na queda do Lúcifer, como nas outras situações relatadas da Bíblia. Porque eu vejo que essas duas situações, elas envolveram de uma maneira muito forte a questão do orgulho. E aí o que me leva a crer, o que me leva a desenvolver uma tese que Deus lida com orgulho de uma forma muito mais rigorosa do que as outras questões.
E aí, meu irmão, o que eu gostaria de compartilhar essa noite com você é para que você livre-se disso, porque nós temos um Deus que não é possível colocar o limite dele e que ele lida com essa situação de uma forma muito absoluta. E aí eu gostaria de trazer 4 frases, e aí eu busquei frases que a gente escuta no dia a dia, são frases que, no meu entendimento, são muito fortes essa questão da vaidade, do orgulho, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira frase, eu sirvo a Deus do meu jeito. Quantas vezes a gente já ouviu falar, pessoas dizer, falar, olha, vamos para a igreja, vamos servir a Deus ali, tem uma palavra abençoada, tem um louvor maravilhoso, a gente sente a presença do próprio pessoa. Não, 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 não. Eu não quero dessa forma não, porque eu sirvo a Deus do meu jeito. E aí eu fico me perguntando, o que significa servir a Deus do meu jeito? Uma pergunta simples, né? Quem é maior, Deus ou você? Então, quem define o jeito de adorar? Quem define o jeito é Deus ou quem define o jeito é você? Se Deus é maior que você, Deus definiu o jeito que ele quer ser adorado. Por isso ele nos deixou a Bíblia, deixou a sua própria palavra, para que a gente pudesse entender e aí a gente obedecer, para a gente entender essa questão de Deus. Quando eu falo que eu sirvo a Deus do meu jeito, eu estou falando, olha Deus, eu vou o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou te adorar desse jeito, você vai se... Ou seja, a gente está colocando uma condição de contorno em Deus. A gente está colocando uma forma que Deus está sendo submetido a nós. Então eu não posso servir a Deus do meu jeito, eu tenho que servir a Deus do jeito de Deus. E aí, para mim servir a Deus do jeito de Deus, eu preciso obedecer aquilo que Deus escreveu. Eu preciso entender esse jeito maravilhoso de Deus. Quais são as prerrogativas que Deus instituiu? Quais são as leis que Deus deixou? Quais são as observâncias que Deus deu? Então, porque senão, irmãos, eu não me esvazio do orgulho, eu não me livro desse orgulho. Se eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, significa que eu estou submetendo a Deus e não eu estou sendo submisso a Deus. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de compartilhar hoje é: eu sirvo a Deus do meu jeito. É uma questão de orgulho, eu preciso servir a Deus não do meu jeito, mas da forma de Deus. A segunda frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é quando a pessoa peca e ela fala, né, a carne é fraca. E aí me vem uma coisa forte na cabeça, se a carne é fraca e o espírito é forte, o que justifica a gente utilizar a carne é fraca? E aí, irmãos, isso não nos dá o direito de pecar. Quando a gente alimenta isso, quando a gente responde isso, a carne é fraca, irmão, você sabe, a carne é fraca. A gente está alimentando isso de vaidade, de orgulho, por não submeter a não entender que aquilo da atitude que a gente teve ou que a pessoa teve é pecado. Você quer ver? Eu tenho um amigo, um conhecido, que ele traiu a esposa. E a esposa descobriu a traição dele e foi cobrar ele sobre essa traição. Aí ele disse para ela, olha, a carne é fraca, você tem que entender isso. Olha só a questão de Davi. Davi conheceu uma mulher, com tanta mulher que ele tinha, ele pecou, eu também. E aí Deus falou para Davi que Davi é segundo o coração de Deus, então eu também sou. Irmãos, misericórdia, porque a esposa dele até usou uma palavra pesada, falou, olha, você pode ir para o inferno por conta disso. Ele pegou e falou assim, não, ninguém vai para o inferno por causa de pecado, não. Eu falei, misericórdia, um crente, irmãos, uma caminhada na presença do Senhor de 10 anos, 11 anos, não sei, um pouco mais talvez, um obreiro que estava toda semana na igreja e de repente a cabeça dá uma volta e aí quer justificar o pecado, que a carne é fraca. Eu tenho no meu celular aqui, eu acesso sites que não são sites de crente, mas tem que entender, a carne é fraca, é só uma olhadinha. Irmãos, precisamos entender que pecado é pecado e precisamos fugir disso. Precisamos entender que temos que correr de tudo isso. Outra frase que me marca muito, né? Eu não aceito perder, eu estou acima de qualquer derrota,
Eu não me preocupo com valores se a questão que tiver em pauta for ser melhor ou pior. A gente vê uma geração que vem agora por aí, a geração da tecnologia, que me preocupa muito com essa questão. Eu não estou dizendo que a gente tem que gostar de perder ou que a gente tem que ser indiferente a ganhar ou perder, mas eu estou dizendo que a gente tem que saber entender o momento que a gente perde, porque a gente precisa entender e se esvaziar do orgulho pertinente a isso, condizente a isso. Por quê? Porque, irmãos, não tem coisa pior que uma pessoa que não consegue entender e que não consegue se submeter à vontade de Deus. Ele tá dando errado, tá tudo caminhando errado, tá tudo dando errado na vida da pessoa, e a pessoa não recua o pé, irmão. A pessoa não dá um passo para trás, a pessoa não entende que tem hora que é hora de parar, é hora de respirar. Então nós precisamos ter essa sabedoria da parte de Deus para entender qual é o momento que a gente tem para poder entender tudo isso. A questão da gente poder ganhar ou da gente perder. Outra situação, irmão, não peço perdão nem com a vaca tussa. Eu trouxe essa expressão, antiga, né? Não peço perdão nem com a vaca tussa. Eu estava dizendo para um amigo meu, e disse para ele, falei, olha, eu não gosto de pedir perdão. Aí ele me olhou assustado, né? E eu disse para ele, falei assim, olha, eu não tenho dificuldade de pedir perdão, mas eu não gosto, porque se eu tiver que pedir perdão, significa que eu errei, que eu pequei. E eu não gosto de errar e eu não gosto de pecar. Então eu não estou dizendo que a gente não deve pedir perdão, mas eu estou dizendo que a gente tem que entender que quando a gente erra, a gente precisa ir lá e pedir desculpa. A gente precisa ir lá e falar, olha, eu estou errado, me perdoa. Esses dias eu estava em casa e correndo com um projeto, terminar um projeto, a minha esposa chegou e falou, bem, olha esse vídeo aqui. Eu falei para ela, olha, não quero ver esse vídeo não. E foi muito ríspido, muito grosso com ela, e ela baixou a cabeça e saiu de cabeça baixa. E aquilo ali me deu um nó no coração, meu coração ficou inquieto, eu parei o projeto que eu estava ali, fui lá e falei, bem, me perdoa, porque eu te dei uma má resposta, fui grosso, fui mal educado e não devia ter feito isso. Então a gente precisa entender, irmão, que a gente precisa ir lá e falar, olha, me desculpa, eu errei. Não é, a gente tem que se esvaziar desse orgulho. Ser crente está muito acima de tudo isso. Ser crente está muito acima de todas essas situações. A gente tem que entender que tem momento que a gente tem que recuar o pé. A gente tem que entender que tem momento que a gente tem que pedir perdão. A gente tem que entender que a carne é fraca, mas a gente tem que entender que o Espírito é forte. Então Deus está aqui para nos orientar, para nos dar discernimento. Não faz sentido o pecado. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente, ele não pode ser um costume, ele tem que ser um percurso errado, ele não pode ser uma coisa rotineira. Nós precisamos tomar esse cuidado, nós precisamos ter esse critério. Não podemos nos encher de vaidade, de orgulho, porque eu tenho certeza que isso não agrada a Deus. E aí eu volto lá nas duas questões, dos dois eventos que aconteceu, que me chamam muita atenção na Bíblia, que é a Torre de Babel, que é a questão da queda de Lúcifer. Foi uma questão de vaidade, de orgulho, de arrogância. A gente precisa ser cuidadoso com tudo isso. Eu tenho certeza, irmãos, e eu creio que a volta de Jesus está por um triz. E eu sabe por que eu tenho tanta convicção disso? Porque o orgulho subiu o coração dos homens. Lá em Babel, lá na queda de Lúcifer, me faz entender que, apesar de todos os sinais, apesar de crise, apesar de doenças, apesar da gente ver as pessoas se alegrando com a morte do ímpio, quantos crentes se alegrou com a morte do serial killer, né? Ah, é um serial killer, tudo bem, mas Deus fala na palavra dele que a gente não deve se alegrar com a morte, ele diz que o próprio Deus não se alegra com a morte do ímpio. Quem somos nós, irmãos, para se alegrar com isso? Ah, mas tinha de... Irmãos, o jeito, a forma, a maneira, eu não estou entrando em pauta, em discussão. O que ele fez é o que ele deixou de fazer. Mas eu estou dizendo que o próprio Deus fala que não se alegra com a morte do ímpio.
Quem somos nós para se alegrarmos com isso? Misericórdia, irmãos. A palavra de Deus ela tem se tornado relativa. A gente precisa entender que a palavra de Deus não é relativa, ela é atual. Eu vi uma pessoa essa semana num dos grupos que eu participo comentando a seguinte coisa: olha, quando eu era mais novo, eu acreditava que os milagres que Jesus fez na Bíblia eram literais. Hoje eu entendo que não são literais. Eles são apenas passagens que ilustram um pensamento, uma vontade. Multiplicação de pães não era uma multiplicação de pães, era um fato que a gente precisava multiplicar a palavra. Quando Deus fala que curou o cego, é porque Deus estava abrindo os olhos da pessoa para que ele pudesse enxergar a vaidade. Misericórdia, irmãos, misericórdia. A graça de Deus precisa nos encher e nos abundar no nosso coração para entender que a Bíblia é literal. Ela precisa ser verdade em nossas vidas. Ela precisa ser uma razão, ela precisa ser um direcionamento que a gente possa entender que daqui a pouco o relógio bate o sino e o mundo vai se extinguir. A volta de Jesus, ele vai voltar da mesma maneira que ele subiu. Isso é certo, isso é a palavra dele mesmo. E isso a gente precisa entender para que nossos corações estejam limpos e vazios de todo orgulho, de toda vaidade que permeia, seja o pecado, seja a arrogância, ou seja aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos entender que a gente não pode, na nossa vaidade, colocar uma condição de contorno em Deus. Deus ele não é passível de ser cercado ou de ser definido de forma que a gente possa contextualizar Deus da forma que a gente quer. Deus não é dessa forma. E aí, irmãos, eu posso dizer para os irmãos que se tem uma coisa que eu tenho convicção é que a ciência e a tecnologia hoje são nossas torres de Babel. Porque, sem dúvida nenhuma, isso está nos afastando de Deus. Está nos afastando de Deus em que sentido, irmãos? Antigamente, uma pessoa dava uma febre, ele recorria a Deus, jejum e oração para aquela febre. Hoje, irmãos, está com febre, vai no médico, faz aquele bateria de exame, dá aquela bateria de remédios. Não estou dizendo que isso não seja bom, não estou contestando, não estou entrando em pauta que isso é bom ou não, mas estou levantando a questão de que isso nos faz cada vez menos dependente dos milagres de Deus, e aí as pessoas de pouca fé questionam, né? Falar, Deus não faz milagres hoje como faz antigamente, mas será que a gente busca hoje como buscava antigamente? Quantas coisas a tecnologia veio e tem substituído aquilo que a gente só conseguia através do milagre da oração. Olha, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existem países, por exemplo, na China, que se quiser numa dada região chover, é só contratar uma empresa, a empresa vai lá e faz chover. Está com problema com situação de saúde, vai no médico, o médico vai fazer lá, vai pedir para você uma bateria aí de 100, 150 exames e vai te dar um diagnóstico de o que você precisa fazer. Eu preciso construir, Então, as ciências e a tecnologia, ela vem de fato para ser aquilo que nos vai afastar de Deus. É a vaidade, é o orgulho da humanidade. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar cuidando de tudo isso, sabendo que isso vai nos afastar e isso é perigoso. Irmãos, para mim concluir, eu gostaria de destacar 2 pontos. De tudo isso que eu falei, eu gostaria que ficasse forte em nossos corações. Eu gostaria de trazer primeiro o conselho que Pedro dá, né, no último versículo de Pedro, que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Mas o que tem essa nota de dólar aí, né? Uma vez eu estava vendo um filme, e aí naquele filme ficou uma coisa registrada na minha mente que jamais saiu. Estavam nos Estados Unidos, no final da década de 70, de 80, o número de falsificações de dinheiro cresceu assustadoramente, ao ponto de ter montado dentro do FBI uma unidade que trataria exatamente a questão
da falsificação. E aí chamou uma das pessoas que era líder disso para dar uma entrevista, e na entrevista perguntou, olha, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos está assustador essa questão da falsificação. Como é que você pensa em conhecer todas essas notas falsas? Aí ele disse uma coisa que marcou meu coração. Ele falou, olha, eu não preciso conhecer nenhuma das notas falsas, mas eu preciso conhecer a verdadeira de forma profunda. Então, o que eu estou dizendo para você, irmão? Que se a gente conhecer Deus de forma profunda, tudo aquilo que está ao redor de Deus não importa. Tudo aquilo que vem de teorias malucas não nos interessa. Tudo aquilo mas será que a vacina é do anticristo? Será? Irmão, se eu tiver uma intimidade com Deus, não importa o que tiver em torno disso. A gente tem que entender que aquilo que a gente tiver na intimidade com Deus, aquilo que tiver do lado é paralelo e não me interessa. Então, o que eu preciso, irmão, é ter um profundo relacionamento com Deus. Porque se eu conhecer a nota verdadeira, quando a falsa cair na mão, eu vou saber. Então, eu não preciso me preocupar com essas questões. Então, antes crescei na graça e no conhecimento, que é o conselho que Paulo dá no seu último versículo, no segundo livro. E aí, é segundo conselho, eu disse que eu gostaria de tratar dois, mas os dois se resumem num só, que é graça e conhecimento, é aquilo que Tiago fala, né? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós precisamos entender, irmão, precisamos ser humildes, precisamos saber entender que Deus é que direciona a nossa vida, que Deus é que cuida de nós, dos nossos. Nós precisamos entender que Deus opera, que Deus faz milagre, que Deus é o mesmo lá de Gênesis até hoje. Nós precisamos entender que Deus é supremo, é glorioso, é maravilhoso. Entender que é na humildade, no espírito aquebrantado, é que a gente alcança o coração de Deus. Que a gente possa entender, irmão, e é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Dizer, olha, irmãos, se você quer um conselho, cresça na graça e no conhecimento. Deixe que Deus abunde a tua vida, deixe que Deus abunde o teu coração. Eu gostaria, irmãos, para a gente encerrar, fazer uma oração, para que a gente possa, de fato, irmão, entender que precisamos estar vazios de nós mesmos, para que Deus possa nos encher. Deus não é um Deus que a gente consegue limitar. Deus não é um Deus que eu consigo colocar uma condição de contorno para resolver um problema. Mas Deus é um Deus que está acima do tempo e do espaço. Deus é um Deus maravilhoso e glorioso. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Gostaria de estar pedindo aos irmãos, em especial, oração para dois amigos, e eu digo que esses amigos são mais amigos que irmãos, estão com um problema de saúde, não é o Covid, graças a Deus, mas estão com um problema de saúde, que os irmãos coloquem eles em oração. São dois amigos que eu tenho como pérolas em minha vida. Querido Deus, nós queremos orar, Senhor, essa noite, te pedindo para que cada um que esteja ouvindo essa palavra, escutando essa palavra, Senhor, que possa se esvaziar de todo orgulho, de toda vaidade, Senhor, que possa entender, Senhor, que a gente precisa se livrar de tudo isso, para que a gente não incorra em erros de afrontar o Senhor, o teu nome, a tua glória. Que possamos, Deus, exaltar o teu nome, Senhor, a cada dia, glorificar o teu nome, Pai, na exaltação plena daquilo que engrandece o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo prazer de poder compartilhar com os irmãos uma porção daquilo que vem do céu. Que possamos estar atentos, Pai, porque a trombeta vai soar, Senhor, a qualquer momento. E precisamos estar atentos e vazios, Senhor, para que possamos ouvi-la, exaltando e glorificando o teu grande amor. Que o Senhor seja louvado, Pai, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus possa lhes abençoar, que Deus possa, de fato, derramar sobre a vida de vocês graça em abundância. Em nome de Jesus, os irmãos tenham uma ótima semana e que possamos ter um final de semana maravilhoso. Em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Graças a Deus, mais uma quarta-feira que o Senhor nos concedeu, nos abençoando de uma forma sobrenatural. Amém? Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram presentes. Tenha certeza que você vai receber, né, já recebeu a sua bênção e assim, né, vai estar sendo a cada dia mais abençoado. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Coloque a sua mão no seu coração, né? Vá meditando em tudo que foi falado nessa noite, para que assim, né, essas palavras possam ficar guardadas no seu coração. Feche seus olhos. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento na tua presença. Ó Deus, que tudo que foi falado nesta noite, Senhor, venha ficar guardado no nosso coração, para que assim, ó Deus, a gente possa caminhar segundo a tua graça, segundo a tua vontade, entendendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que o Senhor é que nos molda, que o Senhor é que nos capacita e que nós precisamos obedecer a tua palavra. Pai, nos abençoa, Deus, nesta noite, nos dê um resto de semana abençoado debaixo da tua graça e da tua vontade, e que logo mais, Senhor Deus, a gente possa estar juntos, reunidos, para te louvar e te engrandecer, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez, boa noite, que Deus abençoe a todos. Amém?